Bom dia, tudo bem? Estamos aguardando a nossa convidada, a Renata Bidoni, que é uma super querida, super especial profissional que vai conversar hoje conosco sobre comunicação não violenta. Mas ela estava em outra live, tá? Hoje é uma maratona de lives dela, ok? E aí a gente vai começar. Ela chegou. Oi, Rê. Oi, Cheguei! Rê. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Como é que tu tá? Ah, Tudo que bem? bom. Tudo jóia. Eu imediatamente, a tua entrada, eu já vi a diferença que nós estamos de roupa. Sim, Olha lá, né? e tô com Super calor. bem. E eu super agasalhada. Mas eu quase vinha com uma gola de pele, achei um pouco exagerado, mas tá quase nesse ponto por aqui, tá bem frio. Coisa mais linda esse Brasil, né? Berê, tudo É bem, verdade. Berê? Acho que tem Ó, a alguém que é Bele tá parente tu conosco. aqui. A Rafa também é Fronza. A Rosângela também, querida, tá aí. A É, Rafa tô é em... filha da Bele. Ah, é? Ai, que legal. Então estamos em família hoje. Coisa linda. Isso. Tem pessoas bem especiais que estão entrando. A Dani Tem. Campanholo, que é uma psicóloga muito querida aqui de Erechim. A Aline, minha amiga amada, também está aqui conosco. E estão entrando mais pessoas, né, nos acompanhar Sim, a sim. partir de agora. Oi, Rafa. Rosângela, querida também. Trabalhamos juntas na Que Natura. bom, que bom. Bom, gente, vamos lá então, né? Que coisa bem boa que tá aqui de Vamos novo lá. contigo, Lu. Que prazer. Nossa, prazer imenso, Renata. Para mim Nossa, a tua também. generosidade, assim, de ceder teu tempo, a tua expertise para compartilhar conosco, né? Desde Uhum. que eu comecei a estudar um pouco comunicação não violenta, eu me apaixonei por ela. Eu fiz o curso de laços contigo e estou refazendo para poder entender um pouco mais, né? Que Bem legal. aluna assim, de que quer absorver mais desse saber. E acho tão lindo, eu quero compartilhar contigo até porque é uma primeira relação, talvez, que tu possa nos ajudar. Uhum. Sabe que quando eu ouvi falar sobre comunicação não violenta pela primeira vez, eu pensava em comunicação não violenta como algo que não pode se dizer palavras violentas, palavras agressivas. Tu vejas, né? Isso me parece que é uma mensagem que a palavra comunicação violenta ela traz. Mas à medida que eu fui vendo tuas lives e depois fiz o Laços, percebi que, óbvio, que não era isso, não. Que essa é a primeira mensagem, a bem superficial, bem básica. É básica, é superficial, não tem a ver com o que quer dizer. E aí Uhum. eu te convido para explicar um pouquinho mais sobre Sim. isso, para quem talvez teve a mesma impressão que eu e tenha Uhum. desejo de saber mais sobre isso. Com certeza, acho que é uma pergunta, acho não, é uma pergunta impressionante, assim, de maravilhosa, porque eu tive uma sensação muito parecida quando eu também um dia fui pesquisar alguma coisa sobre comunicação e apareceu comunicação não violenta. Eu, ai, que coisa esquisita. E tu sabe que essa é uma preocupação que eu tenho também e que alguns clientes têm quando contratam para fazer uma capacitação em company para as organizações, porque o termo comunicação não violenta, pelo menos na nossa cultura, às vezes os clientes me dizem, eu não quero chamar assim, eu quero o que é, mas eu não quero chamar desse jeito. Porque eu não quero que os meus funcionários entendam que eu estou dizendo que eles são agressivos, ou que eles são violentos, ou que eles são descorteses. E que se eu estou contratando um treinamento de comunicação não violenta, é como se eu estivesse dizendo para eles que eles estão sendo violentos e eles não são assim, né? Sim. Então, Uhum. é um termo que nasce de um conceito de Gandhi, né? No livro do Marshall Rosenberg, que é o autor de toda essa abordagem, que, no meu entendimento, é muito maior que uma abordagem, é uma filosofia de vida, porque muda a maneira como a gente enxerga a nós próprios e a maneira como. Oi, Dani, eu vi que tu estava comigo ontem também. É, e
E muda a maneira como a gente enxerga nós mesmos e muda a maneira como enxergamos o outro. E aí, quando muda a forma de enxergar o nosso diálogo interno, falo muito sobre diálogos internos, muda toda a nossa experiência de vida. Porque dependendo do que eu estou pensando, né, eu vou desenvolver uma emoção ou outra emoção. Se eu tenho um pensamento de que isso é violento, eu posso ter medo. Se eu tenho um pensamento de que essa situação pode ser um momento de aprendizagem, eu posso ter uma outra emoção, né, que é uma emoção de mais acolhimento para aquilo que está acontecendo na minha vida. Então, quando eu mudo a maneira de enxergar as coisas, eu vou mudar a minha emoção. Se eu mudo a minha emoção, muda meu comportamento. Se eu mudo meu comportamento, muda o meu resultado. E aí a comunicação não violenta nasce de um conceito de que nós precisamos escolher que jogo nós vamos jogar na vida. O Marshall Rosenberg, ele estudou muitos anos, ele é um psicólogo falecido, infelizmente, porque eu acho que eu venderia o que eu teria para poder ter um momento com esse homem, né? Ser meu mentor, me sentar na frente dele e participar de um seminário, porque eu acho ele de uma inteligência e de uma amorosidade, de uma compaixão fantástica. Mas o Marshall, ele faz uma analogia. Ele diz que nós podemos escolher na vida, Lu, se nós queremos jogar o jogo do certo e errado, ou se nós queremos jogar o jogo de tornar a vida mais maravilhosa. E eu não me canso de falar nisso, e quando eu falo isso, às vezes até me emociono, me emocionei agora, porque eu acho isso tão fantástico. Porque nós, não é? E a comunicação não violenta se trata disso, gente. Qual é a escolha? É a autorresponsabilidade. Comunicação não violenta é muito mais que comunicação. Comunicação não violenta é tu conversar contigo mesmo e com o outro a partir de autorresponsabilidade. Entendendo que tu tem... Oi, Dria! Que tu tens a possibilidade de escolher a experiência de vida que tu vai ter. E que dependendo do leitor que tu for, do observador que tu é, do domínio que tu tiver, de autoconsciência sobre os teus pensamentos e as escolhas que tu fizer, tu vai tornar a tua vida melhor e a do outro também. E aí, quando a gente vai para esse lugar, a gente chega no lugar da não violência. Porque não existe violência. Porque a fala do certo e o errado, ela é considerada, dentro dessa perspectiva, violenta, porque ela é uma relação onde, para alguém ganhar, alguém perde. E para eu atender a minha necessidade, tu vai ficar com a tua pendurada, né? O que é importante para mim sendo atendido, tu que te vire. Porque a gente tem uma crença dentro do jogo do certo e errado, que isso é poder, isso vai me fazer me sentir melhor, vai me fazer me sentir alguém mais capaz, vai me fazer me sentir alguém mais importante, mais valioso, né? Mais empoderado. E aí, então, a gente começa a se relacionar a partir de uma relação de poder. E aí, para que as nossas coisas, as nossas necessidades... Lu, já dou uma pausa aqui, tá? Só para encerrar esse raciocínio, tá? E aí, quero te escutar também, para ver também, me certificar, inclusive, se eu fui para o caminho que tu tinha imaginado. Então, o que acontece dentro desse processo? Quando a gente está jogando o jogo do certo e o errado, nós estamos querendo que a nossa necessidade, ou seja, aquilo que importa, aquilo que eu preciso, aquilo que é fundamental para mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aconteça a qualquer custo. E o a qualquer custo pode ser que tu fique mal. Então, a gente tenta, muitas vezes, nesse olhar, né, de falta de consciência sobre o que eu vou provocar no outro, dependendo da estratégia que eu vou usar para ter o que eu preciso, vou trazer um exemplo que vai ficar mais claro. Tá? Eu não tenho essa preocupação no jogo do certo e errado. Eu quero que a minha vontade seja imposta, então eu vou tentar fazer com que aquilo aconteça a qualquer custo. Não tendo consciência de que vai ter um custo. Porque vai ter um custo por um relacionamento. Então, o que eu faço? Eu quero que as coisas aconteçam na empresa ou na minha casa. Né? Vamos imaginar que eu sou um líder. Vou fazer um exemplo de liderança e um exemplo de vida familiar, para a gente entender que isso está em qualquer relação da nossa vida, porque é uma cultura milenar de violência. E o que é entendido como violência aqui? Não considerar as necessidades que estão acontecendo dentro de nós, o que importa, o que interessa, o que cada um de nós precisa. Estou olhando só para mim. Sim, Rê, deixa eu te fazer uma interferência só, que eu acho super importante, porque imagine, nós somos... eu não te apresentei, Renata, o grupo que chegou. Ai, eu já engatei uma primeira também. Que bom. A Renata também é psicóloga, não? E doutora em comunicação. E aí eu vou usar esse gancho, porque também sou psicóloga.
E talvez muito do olhar da construção da comunicação, ele tenha a ver, assim, de a gente escolher as palavras certas, na hora certa, do jeito certo, no tom certo. Principalmente quando a gente vem do mundo organizacional. Esse é o primeiro, é a primeira preocupação, assim, que parece que se tem e que se busca formar junto aos grupos. E aí, quando começa a pensar sobre comunicação não violenta, tu entendes assim, tu começa a fazer um olhar voltado ao outro, de quanto isso impacta no outro, de quanto isso vai gerar no outro, né? Então, tu deixa de fazer isso de uma forma individual. Esse é o ponto que eu queria chegar, porque tu está explorando isso. E eu acho fantástico. É sempre eu, assim, me dar conta que quando eu estou falando para alguém e esse alguém está sentindo coisas a esse respeito, né? Tá tendo emoções, pensamentos sobre o que eu falo, né? O quanto é importante isso. E na nossa cultura isso não está preconizado, ele não está posto, não. Eu falo o que eu falo, que é o meu desejo, é a questão do julgamento, é a questão da minha necessidade. Então, como isso é importante, eu quis frisar isso porque eu acho super importante para te continuar. Foi ótimo, é maravilhoso isso que tu está trazendo, porque é justamente por esse caminho aí. A comunicação não violenta, ela vai nos dar habilidades intrapessoais. Eu olhando para dentro de mim, eu vou conseguir fazer mais autoconexão, eu vou conseguir entender um pouco melhor o que eu estou sentindo, eu vou estar mais atento aos meus pensamentos e procurando fazer uma distinção, ou seja, diferenciar o que é um pensamento de um sentimento. Eu acho que o fulano não foi justo comigo. Isso não é um sentimento. Isso é o que eu penso sobre ele. Eu penso que ele não está sendo justo. Mas o que eu sinto é tristeza, ou raiva, ou medo, ou frustração. Então, a comunicação não violenta, gente, ela vem com várias bases para poder acontecer, né? Ela vai te ativar mais inteligência emocional, que é quando tu entende, puxa, eu estou sentindo uma emoção de frustração, por que eu estou sentindo isso? Não é porque o outro fez tal coisa. É porque, para mim, alguma coisa importante não aconteceu. Então, quando eu começo a olhar para dentro de mim e digo, eu estou frustrada com aquela pessoa, ao invés de achar ela está sendo injusta comigo, eu estou assumindo responsabilidade pelo meu sentimento. Isso vai fazer uma diferença imensa para que eu consiga ter uma comunicação mais compassiva, ou seja, mais colaborativa, mais empática, tendo um entendimento de que todos somos um, porque é isso que precisa. Se eu falo alguma coisa do jeito que eu bem quero e o outro que se vire com o que ele escutar, eu vou ter uma reação no outro diferente da reação que eu teria se ele estivesse conectado comigo, entendendo o que eu preciso e eu considerando o que ele precisa, onde nós caminharíamos para uma solução que pudesse, quem sabe, ser mais satisfatória para nós dois. Se eu digo o que eu quero e o outro que se vire, o outro pode até aceitar aquilo que eu quero, mas por submissão. E se ele aceita aquilo que eu quero por submissão, tem toda uma emoção que está sendo gerada ali, que é o que a luta está nos dizendo, uma reação. Ele vai ter sentimentos, ele vai ter, só estou destacando o que tu já disse, ele vai ter sentimentos, ele vai ter pensamentos, as necessidades dele não vão estar sendo atendidas, e ao invés de eu ter colaboração, provavelmente eu vou ter resistência, ou eu vou receber a agressividade dele. Porque ele tentando atender aquilo que para ele importa, ele muitas vezes vai abrir mão do que ele gostaria para se submeter à minha vontade, porque ele está querendo, na verdade, mais tranquilidade, ele está querendo mais paz, ele está querendo mais harmonia, ele não está querendo entrar em conflito comigo. Mas ele está abrindo mão de alguma coisa valiosa para si. Então, na hora que eu tiver... Isso é sistêmico, né? É uma situação que vai... uma reação, uma ação vai gerando uma reação, essa reação vai trazer uma outra ação, essa ação vai gerar uma reação em mim, e esse processo sistêmico é um processo que, quando ele não é feito a partir de uma conversa de conexão, cada um começa a defender seu próprio mundo. E aí, se eu estou defendendo o meu mundo, tu está defendendo o teu, aumenta a chance enorme da gente brigar. E não da gente conversar. Ou de nos isolarmos. Que é esse tal do jogo do certo e errado, Lu, que o Marshall nos diz é o seguinte: quando a gente tenta impor a nossa vontade, ou seja, exigimos coisas das pessoas e não pedimos, ele faz uma diferença que eu acho incrível entre pedido e exigência. Quando eu peço alguma coisa, eu tenho que estar disposto a escutar ou não.
E entender que se a pessoa me diz, não posso fazer isso para ti, é porque para ela, naquele momento, algo, para ela ficar bem, é mais importante. Eu preciso ter uma negociação comigo de entender que o outro não tem obrigação de fazer o que eu quero. Ele pode se sentir convidado para isso. E que eu, se eu tenho autorresponsabilidade, eu posso aumentar as minhas chances do outro querer colaborar ou aumentar as minhas chances do outro resistir ou rebater. E que eu tenho uma interferência nisso. Não é fácil, Lucinha. Eu diria que é desafiador, é complexo, mas eu também te diria que é muito possível. O que a gente não tem é recursos, porque nós não aprendemos a fazer isso. E isso a comunicação não violenta nos dá. Oi, Val, como é que a gente pode... Ai, Val Lúcia, querida, tá? Como é que a gente pode aumentar a nossa chance de poder ser mais assertivos, de sermos mais assertivos? E o que é essa assertividade? É eu poder ser mais claro na minha intenção, ou seja, eu tenho uma intenção, eu expresso e eu sou compreendido de acordo com a minha intenção. O que acontece na comunicação, né, Lu, é que muitas vezes a gente quer dizer uma coisa, a nossa intenção é uma, mas o entendimento do outro é completamente diferente. E aí eu posso ir para aquele lugar mais simples para mim, que é o outro não tem a capacidade, o outro não está interessado, o outro não tem competência, ou olhar para dentro de mim e pensar o que eu poderia ter dito, ou como eu poderia ter dito, o que eu poderia ter feito de diferente para poder aumentar as minhas chances de ser entendido de acordo com a minha intenção. Porque às vezes é a nossa falta de clareza que nos leva para isso. Porque nós nos comunicamos de maneira mais breve. À medida que nós somos mais íntimos ainda, a gente vai tomando cada vez menos cuidado. Então a gente vai cada vez comunicando menos. A gente usa frases mais curtas. Diz menos a nossa intenção. E isso vai contribuindo para um conflito que às vezes poderia ter sido evitado. Quer trazer alguma coisa daí, Lu? Sim, tu sabes que nesse tempo de pandemia que a gente está muito em casa com as crianças, para quem tem filhos pequenos, e para quem não tem filhos pequenos, tem filhos grandes, e para quem não tem filhos grandes, tem família, enfim, se não está sozinho, né? Tem amigos e etc. Eu fico sempre... Quando tu trazes toda essa construção da comunicação não violenta, a partir... Óbvio que Marshall, ele traz isso e o mundo adulto se favorece a fazer essa leitura e esse estudo para ter esse entendimento. Mas, voltando assim ao aspecto de a gente estar com as crianças em casa, o quanto a gente possibilita que as crianças falem sobre o que elas sentem. Porque antes de se falar o que se sente, né, penso que educação a gente precisa ter de a gente poder perceber o que a gente sente. Primeiro, perceber. Né? A gente não viver no automático. Assim. Se tá bom, tá ruim, tô feliz, tô triste, eu não comunico, eu não trago isso para nenhum ambiente. E que na infância fica mais evidente isso. E agora na pandemia está muito mais evidente. Quanto a gente traz essas emoções ou não para o mundo externo. E que trazendo isso, aprendendo a fazer essa conexão, isso possibilita a gente já ter um caminho trilhado para poder ter o entendimento de comunicar sem o pensamento e sim pela emoção. Porque a gente aprende a cognitivamente se formar, mas quanto a gente aprende emocionalmente se formar? Nós não temos construído... Desafio. De fato. Nós não temos construído, porque não é estimulado socialmente, culturalmente, que nós tenhamos um repertório de emoções e de necessidades. Então, se a gente falar em emoções, vai vir 4 ou 5. Medo, culpa, raiva. E deu, acabou no repertório, né? E tem uma série de outras coisas. Ansiedade, frustração, enfim. Tem uma lista gigante, né? A mesma coisa em relação a necessidades. O que tu precisa? Eu preciso me alimentar. Não, a gente precisa de integridade, a gente precisa de respeito, a gente precisa de consideração, a gente precisa de autonomia, confiança, apreciação, contribuição. Né? Tu começou a tua live dizendo, que coisa, que legal, Renata, obrigada por doar o teu tempo. Eu tenho necessidade de contribuição. Para mim é importante contribuir, é um dos principais valores da minha vida. Então, para mim é uma delícia fazer uma live. Eu gosto de estar aqui. Eu não tenho uma sensação de podia estar fazendo outra coisa. Eu tenho a sensação de que eu estou fazendo a coisa. Era isso que eu tinha que estar fazendo, não tem outro lugar do mundo que eu podia estar. É empatia, sim, Lucinha. Já vamos falar nisso. Então, nós temos uma série de necessidades.
O que que acontece dentro de um processo, né? Com toda essa questão de educação emocional que tu estava trazendo? A gente aprendeu a educação formal, a cognitiva, aprender a resolver coisas, né? Logísticas, planejamento, matemática, português, regras, aprendemos tudo isso. Mas não aprendemos a nominar o que a gente sente e nem a olhar para dentro de nós e conectar com a autoempatia. Olhar para mim, o que que eu preciso? O poder da intenção é algo de mais fundamental, né? Dentro de uma interação com as pessoas. Eu poder... E aí o que a comunicação não violenta nos diz é o seguinte, não é que eu mudo o jeito de me comunicar. Não é pegar ali o que o Marshall diz, fala o fato, depois tu diz o que tu sente, depois tu diz o que tu precisa e depois tu vai dizer o que tu quer que a pessoa faça. Tu usar isso aqui de uma maneira mecânica, tu não vai conseguir ter um resultado diferente. A comunicação não violenta nasce de uma intenção diferente, que é isso que a Sara está trazendo aqui. Eu quero me conectar com a pessoa. Eu quero sair dessa disputa. Eu tô certo, ele tá errado, isso é desgastante para mim. Mesmo quando eu ganho, né, eu posso ter aquela sensação de prazer. Consegui vencer, sou bom, tenho um ótimo poder de argumentação e de influência. Parabéns para mim. Eu quero que o outro fique bem. Porque eu entendo que se o outro ficar bem, eu também fico melhor. Eu entendo que quando alguém está indignado, por exemplo, ou está irritado, ou está agressivo, aquela pessoa tem sofrimento. Eu me desconecto, pela empatia, né, que foi trazido aqui pela Lucinha, eu me desconecto do certo e do errado, de achar, não, ele não pode falar comigo nesse tom. Porque se eu digo, baixa teu tom de voz, você está sendo grosseiro comigo, o outro vai querer naturalmente defender que ele só está sendo grosseiro porque eu coloquei ele naquela condição. Porque ele vai querer defender a sua reputação e a sua necessidade de apreciação. Aumenta a chance dele rebater, dele chegar e dizer para mim alguma coisa. Como assim? Só estou gritando contigo porque tu não fez tal coisa. Se tu não quer que eu grite contigo, não faça então tal coisa, né? E aí a pessoa começa a tentar se justificar, dizendo eu tenho razões de sobra para ser agressivo. Porque ele também não quer ser percebido como alguém agressivo. Ele vai começar a se sentir injustiçado. Né? Porque ele vai achar que eu não estou entendendo o problema dele. Estou chamando ele de grosseiro, mas na verdade ele está aflito, porque alguma coisa importante para ele não está acontecendo ali. E aí o que que acontece? Quando eu saio do jogo de certo e errado e vou para o jogo de eu quero tornar a vida mais maravilhosa, eu mudo a minha lente. Porque ao invés de enxergar alguém agressivo, ou ao invés de enxergar um filho mal educado, né? E vou chegar onde tu me provocou ali, Lu, que é falar sobre emoções e sentimentos. Já vou chegar, estou só criando um contexto. Eu paro de olhar um filho agressivo, mal educado e grosseiro. Eu começo a enxergar uma criança que está precisando de alguma coisa e não está conseguindo expressar o que precisa. E está tão preocupada, tão nervosa, tão angustiada, tão ansiosa, tão aflita, tão qualquer coisa, com tanta raiva, com tanta percepção de que o mundo não é justo para ela, me olhando como alguém controlador e não como uma mãe amorosa, porque é assim que a gente é olhado daí, né? Eu estou cuidando, estou dizendo que não dá, mas o filho está entendendo que eu estou impedindo ele de ser feliz. Quando eu tenho essa conexão empática, que eu estou olhando meu filho de forma compassiva, eu percebo que aquilo não se trata agora de classificar. Quando ele grita, ele está sendo grosseiro. Quando ele me diz, mãe, sai daqui, ele está sendo mal educado. Quando ele me diz tal coisa, ele vai ser um delinquente, né? Porque a gente já começa com esses pensamentos dentro de nós. Eu errei. Como é que eu fiz isso? Ah, é porque ontem eu falei mais alto com o avô dele, então agora eu estou ensinando meu filho. E aí a gente começa a ir para um lugar de culpa. E aí eu estou indo para dentro, eu não estou me conectando com o outro. Eu tenho que ir para dentro também, né? Para tentar entender por que eu estou sentindo isso. Ah, porque no fundo eu gostaria de ser tratada com mais cortesia. Porque no fundo eu gostaria que meu filho me apreciasse mais e cuidasse de mim, e tivesse consideração e respeito. Então eu começo a entender o que está acontecendo dentro de mim para poder estabelecer uma conversa com essa. Vai ficar gravada a live, tá, Lucinha? Lá no IGTV da Lu. Sim. Que bom que você está sentindo vontade de ouvir de novo, porque às vezes a gente, ouvindo mais de uma vez, começam a cair, né, outros insights, assim, outros pontos de vista. E o assunto já ir longe, tem que parar mesmo para dar uma pensada. E essa sensação que eu tive quando eu tomei conhecimento do livro pela primeira vez, da metodologia pela primeira vez. Eu li o livro já umas 5, 6 vezes. Porque cada parágrafo parecia que, assim, que eu tinha que parar e enxergar aquele movimento acontecendo na minha vida. Então é isso que acontece com a CNV, porque muda a chave, muda a perspectiva. A gente começa a ser convidado a enxergar as coisas por um outro olhar. E aí o nosso cérebro, gente, neurociência, está gerando outras conexões neurais, tem outras trilhas se formando de aprendizagem aqui, e essas trilhas vão se consolidar pela repetição. Então, a repetição pode ser uma coisa importante para quem está fazendo sentido, né? É muito lindo quando acontece um comentário assim que mostra a ciência acontecendo a partir, né, de um comentário aqui na live. Então, olha só, eu paro de olhar
O livro é Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Depois eu escrevo aqui, uma hora que ela estiver falando, eu digito aqui para vocês, tá? Isso. E É... deixa eu te salientar, Renata, que tem uma pessoa que está nos assistindo, que é a Aline, que ela é mestre em neurociência. Então, Ai, quando tu querida. fala, isso, ela está aqui conosco. Então, quanto isso tem a ver, né? Como esses saberes estão se interfaceando de uma maneira linda para Sim, contribuir para o mundo melhor, não? sem Só para te dúvida. salientar. Adorei. Então Hum? fica convidada também, Aline. Se tu quiser fazer algum comentário aqui, tu entra. Deu tempo, já digitei, coisa Ótimo. boa. Tá Marli, bom. querida, nossa Que aluna bom. amada, minha aluna amada do Feto, Laços. Bom, vamos lá. Tá aqui comentando CNV é tudo, é tudo. É assim. Bom, gente, olha só. Finalizando esse raciocínio, o que que acontece? Muda a nossa perspectiva. Eu enxergo dentro daquela criança uma criança que está com dor. Por quê? Porque eu não tô com o cérebro, que é muito importante, mas o meu cérebro está me ativando a olhar com o coração agora. Muda o meu pensamento, eu penso, nossa, o que será que essa criança está precisando? O que será que essa criança está pedindo? O que será que essa criança está sentindo? E aí, gente, é esse movimento de transformação que é começar desde a infância, trazendo isso que alunos trouxe, que é tão importante. Contribuir para que os nossos pequenos comecem a construir esse vocabulário, né, de sentimentos e de necessidades. O que que eu estou sentindo? Estou sentindo isso porque eu preciso de tal coisa. E ajudar essa criança a começar a nominar as coisas. Ah, estou sentindo... Ai, olha que bonitinho, agora eu lembrei de uma coisa tão fofa. O meu filho tem uma priminha, o meu filho tem 9, e ela acho que tinha 3 anos de idade quando ela disse isso para a mãe dela. Ai, mãe, não sei o que é que acontece, mas quando eu vejo o Lucas, ela estava com uma paixonite, né, por ele. Quando eu vejo o Lucas, o meu coração faz tum, 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 tum. Então, ajudar nesse processo de Isso. entender. E esse tum, 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 tum é uma coisa gostosa de sentir? Ou tu tem vontade de ficar perto dele, ou tu tem vontade de fugir, porque o tum, tum também pode ser medo, né? Então, Sim, verdade. por Uhum. exemplo. Então, ajudar a poder compreender, ampliar isso, ter essas conversas. Gente, essas conversas são lindas, são magníficas e a gente tem tão pouco. Porque nós estamos muitas vezes preocupados com achar a solução, com a resolutividade, o que temos que fazer. E aí, buscando a solução, a gente vai lá e opina o tempo inteiro. Faz isso, faz não sei o quê, fala com não sei quem sabe tu resolve dessa forma. Tentando atender a nossa necessidade de contribuição. Quero contribuir para o outro encontrar uma solução para o problema. Eu não consigo fazer conexão, que é me colocar a serviço, à disposição, estando presente para escutar o outro e sendo alguém que pode, quem sabe, contribuir com perguntas ou só com a presença. O Marshall nos diz que boa parte da empatia se dá só pela presença e no silêncio, né? E no Mas isso, silêncio, sim. Uhum. mas a gente pode também fazer perguntas, né? Tem alguma coisa que tu gostaria de me pedir? Como é que eu posso melhorar a tua experiência diante disso? Tem alguma coisa de expectativa que tu tem? Porque aí, às vezes, a pessoa vai te dizer, eu queria saber o que que tu faria no meu lugar, só o fato de tu me escutar já está me ajudando. Não, agora eu só preciso de alguém que me escute. Falando em voz alta, eu já consigo encontrar minhas soluções. Quando a gente se coloca nesse movimento de presença, a gente dá um presente enorme para o outro, que é ele acessar dentro de si a capacidade que ele tem de poder encontrar a solução para as suas coisas. E aí eu posso perguntar, inclusive, para uma criança, o que está te incomodando agora? Né? O que tu queria que tivesse acontecendo agora que não está acontecendo? O que precisa acontecer nesse momento para te ficar bem? Porque aí ele vai começar a encontrar os caminhos. E talvez tu tenha que dizer que aquele caminho naquele momento não é possível. Mas isso vai construindo a autoconfiança desde aquela tenridade, assim, pequenininho. Onde eu começo a perceber que, ao invés de receber respostas prontas, eu posso receber presença ou receber perguntas que podem contribuir para que eu faça os meus caminhos. Ah, acho que isso, acho que isso, acho que isso. E aí eu começo a me sentir mais confiante. Se eu recebo só respostas prontas, eu começo cada vez a acreditar menos na minha capacidade e achar que eu dependo de ti para encontrar um caminho na minha vida. E tudo isso, no fundo, tem uma base de violência, né? Que não é a violência de te bater, de dizer palavrão, de te xingar, mas é uma coisa de não respeitar o espaço do outro, de desconsiderar a capacidade do outro, de desconsiderar muitas vezes a nossa própria capacidade. E não olhar para as nossas necessidades e para os nossos sentimentos. Quando os nossos sentimentos são desconsiderados e aquilo que a gente precisa não acontece,
esse é um lugar de sofrimento pra gente. Então, por isso se entende também como um lugar de violência. Sim. Tu sabes que eu lembrei de uma terminologia que se fala da microviolência, né? Ela não é uma violência verbal, mas a gente faz essas microviolências, né, constantemente. Não sei se faz sentido para ti. Total. Eu relacionei isso, né? O tempo inteiro tu diz para o outro o que é teu para o outro fazer, do jeito que tu acha, no teu juízo de valores, na tua intenção. E tu não permite o outro realmente que ele faça um processo de crescimento, de aprendizado, de se dar conta. E tu sabes, Renata, além disso, assim, fiquei pensando que isso é um processo de aprender, sabe? Uhum. Isso não vem pronto. Essa é uma mensagem que eu acho bem importante. Pensar e transmitir. É uma construção essa relação com o outro. Não vem, não nasceu com a gente, né? Não está posto na gente assim como um talento natural. E sim é um processo de conquista. Não É um sei se tu processo de... achas isso. Sim, penso exatamente assim. É um Uhum. processo de conquista, é um processo de dedicação. E por que eu digo dedicação e não de esforço? Porque é dedicação porque a gente compra a ideia. Eu escolho ter uma vida mais maravilhosa e oferecer uma experiência de vida mais maravilhosa para o outro. Então, qual é o caminho que eu preciso construir para ter essa experiência? Então, a partir dessa escolha, é uma dedicação. E essa dedicação é uma coisa que eu boto ação porque eu seja sentido, porque eu quero, né? Porque vai mudar a minha intenção de me posicionar diante da vida. E aí, tu trouxe uma outra questão sobre as microviolências, que dentro de CNV se chama de violência passiva. Mas é isso. Eu não tenho Uhum. consciência e nem tenho a intenção. Na verdade, o que eu quero defender aquilo que importa para mim, a qualquer custo. E aí, quando eu tento me impor para ter a obediência imediata, né, a aceitação, ou seja, eu faço uma exigência, por exemplo, eu vou lá e digo para um filho, né, se tu não fizer isso, se tu não fizer a tarefa de casa, não tem videogame. A dedicação, escolha nova postura, exatamente, Marli. Se eu vou dentro de um ambiente organizacional e digo, olha só, se tu não bater a meta, cara, eu sinto muito, mas tu tá correndo risco, vai ter que entrar em plano de ação e quem sabe daqui a 3 meses tu não trabalha mais com a gente. A gente tem uma linguagem, uma estratégia, uma forma de, um como resolver as nossas necessidades a partir da imposição. Isso é a nossa natureza, né? Milenar. Se a gente é assim, a gente não sabe, tem uma coisa cultural que é muito forte. O que a gente sabe é que dá para ser de outro jeito, e é possível ser de outro jeito. Então, o que acontece nesse processo? Quando a gente impõe a nossa vontade, resta ao outro duas possibilidades. Possibilidade 1, me submeto. Vou fazer de uma vez para parar de me incomodar e para não correr o risco de perder o emprego ou para poder jogar o videogame. Opção número 2, me rebelo. Não quero jogar videogame mesmo. Ah, é assim? Tá. Vou sair dessa empresa, pode me demitir, é o que tu quer, né? Então a gente tem essas duas tendências. Dentro de CNV, a gente faz um outro movimento, né? Que é uma consciência de que quando a gente tem as coisas pela obediência e não pela aderência, né? Eu fiz porque eu tô te obedecendo, porque eu não quero pagar o preço. Eu tô fazendo porque eu tô correndo o risco de me sentir culpado se eu não fizer, de passar vergonha se eu não fizer, né? Ou pelo medo de perder alguma coisa. Então, o outro impõe a vontade, né? Por culpa, medo ou vergonha. Por exemplo, por culpa. Olha só, cara, se tu não fechar a tua meta esse mês, nós todos vamos perder o bônus. Tô tentando botar culpa no cara, tá? Sim. Medo. Se tu não bater a tua meta esse mês, e aí tu vai levar esse exemplo, gente, pra tua vida pessoal, relacionamento de casal, relacionamento com pai e com mãe, relacionamento com teu filho, né? Falei da culpa, né? Por medo. Se tu não fizer isso aqui, tu tá correndo o risco de perder o emprego. Vergonha, cara. Se tu não fizer isso aqui, teu nome vai ser o último lá no ranking de vendas. Todo mundo vai saber que tu tá correndo risco de não trabalhar aqui com a gente. E aí o outro faz, mas ele não faz mobilizado, né? Com uma emoção, que é uma emoção de impulsionamento mais prazerosa. Ele faz por uma emoção também, porque a emoção nos move para agir. Tô com medo, tô com culpa, com vergonha, vou fazer de uma vez para não me dar mal. Mas ele não tá fazendo porque ele tá vendo sentido, porque ele tá sendo apreciado, porque ele tá sendo considerado, porque ele se sente respeitado, porque ele tem uma necessidade de contribuição. E mesmo que ele tenha tudo isso, isso fica abafado. Oi, Adri.
isso fica abafado, né? Porque medo, culpa e vergonha estão tomando conta com tanto vulto, com tanto tamanho ali, que ele esquece que ele está escolhendo fazer. É como se isso ficasse soterrado lá num cantinho do nosso inconsciente, subconsciente, enfim, né? Que eu não sinto que eu escolho. Como eu não sinto que eu escolho, porque no fundo, eu também tenho interesse de bater a meta, porque eu quero me sentir competente, eu quero me sentir apreciado, eu quero atender minha necessidade de segurança de que eu vou poder sustentar minha família, né? Então eu quero. Mas na hora que eu me sinto submetido, é como se isso desaparecesse dentro de mim. Eu tenho que fazer um esforço enorme de tomada de consciência para perceber que eu estou escolhendo fazer aquilo. E aí eu não acho que eu escolhi, eu acho que eu estou fazendo o que está me mandando, eu fico com ressentimento, eu fico com hostilidade, eu perco amor próprio, eu acho que eu não tenho a capacidade de me impor. Desculpa a palavra, eu acho que eu sou um merda, né? Não tô conseguindo me posicionar do jeito que eu gostaria. E aí eu vou perdendo a autoapreciação, eu vou perdendo amor próprio. Eu posso, às vezes, me sentir culpado. Cara, olha só o modelo de pai que eu tô sendo pro meu filho, né? Ele viu o meu gestor falando comigo desse jeito e eu tô aqui dessa forma. Aí eu começo a achar, né, que eu não sou uma pessoa tão legal. E se eu acho que eu não sou tão legal, eu não mereço uma melhor experiência na vida. Então, quando a gente percebe toda essa dinâmica que pode acontecer aqui, oi, Fábio, toda essa dinâmica que acontece aqui, eu faço uma escolha, eu não quero mais gerar essa dinâmica na vida de ninguém. Não basta mais para mim só que as pessoas obedeçam o que eu quero. Eu quero que as pessoas tenham uma experiência de vida melhor e eu sou alguém que nessa interação contigo, né, ou com esse colaborador, ou com o meu filho, com o meu marido, eu posso ser alguém que vai contribuir para essa experiência para o outro. E aí eu começo a escolher um outro legado. É muito profundo, é muito lindo, porque nasce de um lugar de autorresponsabilidade e de escolha de experiência de vida que tu quer ter. O outro acaba sendo um beneficiário disso, mas é uma escolha que nasce daqui, né? Tu sabes que à medida que tu foste falando, Renata, Claro, eu por fiquei favor. lá. Oi? Por Não teve um favor, barulho, mas parou. fale, por favor, quero te escutar Tá muito. bom, querida. É que teve um barulho, aí eu perdi a tua fala. Passou um Assim, helicóptero à medida aqui. que. Ah, bom. Ah, viu morar num lugar chique, é isso. Não, na verdade, eu tô numa prainha, tô na Praia da Barra, em Garopaba, mas é que aqui é a fábrica da Mormai. Claro. E por coincidência também um dos vizinhos nessa praia é um empresário, assim, e os dois têm helicóptero, então fica. Mas são os únicos dois helicópteros que tem por aqui, gente. Mas quando tu precisares, tu sabes que tu tem um vizinho para pedir, viu? Ah, Aí, pois hã? é. Tem que fazer uma relação, Fica. mas eu acho. E o Renato, assim, à Fala. medida que eu fui te ouvindo falar numa relação dentro de uma empresa, sobre essa relação do mando e obedeço, dessa exposição. Mando, obedeço, de uma exposição, então, né, para atingir uma meta, em função, assim, de uma imposição, de uma situação ou de vergonha, todos esses elementos que tu foste trazendo, né? Vergonha, Fiquei medo e pensando, culpa. vergonha, medo e culpa, e fui sentindo isso, né? Te ouvindo e sentindo. Qual é a possibilidade desse sujeito revelar o que ele tem de bom, né? Falar trazer suas competências para o jogo? Porque tem isso, assim, o que me forma, assim, como uma linha na tua fala? Que à medida que eu vou trazendo a comunicação não violenta como esse novo jeito de falar, de me colocar, de criar novos relacionamentos, porque é a partir dela que eu crio novos relacionamentos. Então, os relacionamentos eles não estão separados da comunicação. É o jeito humano, é o jeito que nós, na nossa evolução, traduzimos nossas emoções, nossos pensamentos. Uhum. E quando eu mudo esse tom de relacionamento, ou esse modo de relacionamento, o quanto o outro pode se revelar e revelar seus talentos, e revelar suas potências, e revelar tudo que tem de bom, e quanto ele também não pode revelar quando ele se mantém nessas posições, né? Uhum. De culpa, de medo, de E olha só, imposição. Lu, adoro isso que tu está trazendo. Quero também dar um oi aqui para Maria de Fátima, para Débora e Ai, entrou que também a lindo. a Maria Raquel, queridas, que com frequência estão com a gente. Essa é uma questão que eu acho bem importante, assim, que dependendo da experiência que a gente tem numa interação, né?
se ela é uma experiência mais positiva, que eu tenho uma percepção de uma experiência mais positiva, porque eu penso que aquilo é mais positivo, porque aquilo atende às coisas que são importantes para mim, eu estou me sentindo apreciada, eu estou me sentindo com harmonia, estou me sentindo em paz, estou me sentindo, enfim, contribuindo, fazendo a diferença, estou me sentindo segura, seja o que for, né? Que sejam as necessidades que sejam atendidas. Estou percebendo isso, né, acontecendo, e aí estou sentindo emoções como alegria e felicidade. Desculpa, gente, eu falei necessidades usando o termo emoção. Tudo isso que eu falei, tá? Paz, a harmonia, são necessidades que vão me levar a sentir emoções, como alegria, né? Felicidade. Quando a gente experimenta isso, o nosso corpo, e aí tem a Aline que sabe disso ainda muito melhor do que eu, ele vai produzir determinadas substâncias. Ocitocina, serotonina, endorfina, dopamina, um monte de inas maravilhosas. Se eu tenho uma percepção do mundo, estou escutando pensamentos, né? Aquele cara ali não está agindo de uma maneira legal, aquele cara é incompetente, não posso confiar nele. Eu estou visitando outras emoções. Medo, raiva, frustração, ansiedade. E isso vai disparar dentro da minha fisiologia, essas emoções vão disparar outras substâncias, né? Adrenalina, cortisol, hormônio do estresse, cortisol, portanto. Então, quando a gente percebe que dependendo da experiência que nós tivermos e que nós temos autogestão sobre isso, como é que eu vou encarar essa situação? Eu, por exemplo, cometo alguma coisa que eu entendo como um erro. Eu vou encarar como um fracasso ou como uma oportunidade de aprendizagem? Se eu encaro como fracasso, eu não sou bom mesmo. Se eu não sou bom mesmo, eu tô com pouca autoconfiança, com pouca autoestima, tô com medo de não dar conta, tô frustrado porque não consegui. Bom, que droga, tô frustrado, não deu certo. Visitei a emoção da frustração. Mas começo a perceber, não, é só um pouquinho, o que eu vou aprender com isso? Daqui, que lição eu tirei para fazer de um jeito diferente no futuro? O que eu poderia fazer para garantir que eu não passe mais por isso, porque eu não quero mais visitar essa situação? Bom, o que eu aprendi que me dá recursos para, se eu passar por algo parecido, mesmo que eu não queira, eu consiga lidar com isso de uma outra maneira? Eu estou enxergando isso como uma oportunidade de aprendizagem. Então, eu estou curioso. Então, a chave, né, uma das chaves para tudo isso acontecer é observar os nossos pensamentos e tentar enxergar as coisas por uma outra perspectiva. E aí a CNV, que é a comunicação não violenta, nos dá isso de sobra, porque eu paro de olhar para o outro. Não é que eu paro, eu vou olhar para o outro, às vezes, julgando, tá? Nossa, mas que absurdo, isso aqui não podia ser desse jeito. Mas a questão é que eu não fico pagando pedágio ali. Aquele é um lugar de visita, porque eu estou mais atento para isso. E aí eu já me dou conta, cara, estou julgando. O meu julgamento pode refletir a realidade, como ele pode estar muito, muito distante daquilo que está acontecendo. Porque o meu julgamento é um reflexo daquilo que eu aprendi para poder defender aquilo que importa, que é a minha sobrevivência. Então, a gente tem isso dentro de nós, e isso é importante. Eu ter uma situação e ter uma referência para poder catalogar aquilo. E isso significa tal coisa para mim. A questão é que a gente pode partir do princípio que nem sempre aquele raciocínio, aquela lógica que eu construí, representa a verdade absoluta do que está acontecendo ali. Então, a gente substitui o julgamento por curiosidade. O que será que aconteceu que está me levando a ter esse sentimento em relação a essa pessoa? Estou com raiva dela? O que aconteceu aqui? Porque se eu estiver tendo uma emoção, essa emoção, ela fala de mim. Ela fala de algo que não está bom para mim. Então, toda emoção que a gente sente, mesmo as emoções mais difíceis, como a raiva, por exemplo, que ela é dura de viver, né? Porque ela traz uma descarga de tantos componentes da nossa fisiologia que nos preparam para a prontidão para o ataque, para a gente defender a nossa vida, que às vezes é muito além do que a situação pede. Mas é porque aquilo está crescendo. Isso não pode acontecer, mas é um absurdo as pessoas falando comigo desse jeito, ele está me desrespeitando, tudo isso está acontecendo aqui dentro de ti, aquilo vai ativando, e daqui a pouco transborda. Se a gente consegue ter essa leitura de autoconexão, de entender, cara, eu tô com raiva, mas não é pelo que o outro está fazendo, é porque é em função de algo que eu preciso e que eu não tenho nesse momento. E que às vezes o outro está sendo um porta-voz daquela necessidade. Então a raiva, ela vai me ajudar, a raiva, a felicidade, tudo. Tá? Seja um sentimento, todas essas emoções. Obrigada, tudo não ia ajudar. Obrigada, foi um complemento essencial esse. Todas as emoções, elas são sinalizadores das nossas necessidades.
Se eu tô com raiva de determinada situação, é porque eu acho que talvez o certo seria fazer de um outro jeito. O que a CNV vai nos entregar? Uma possibilidade de mais autoconexão, ter esse entendimento sobre as minhas necessidades a partir das emoções. Se eu estou feliz, é porque alguma coisa importante para mim está acontecendo ali. Estou me sentindo apreciada, a pessoa gosta de mim, me deixa feliz. Eu estou aqui fazendo uma live, eu estou feliz porque estou contribuindo, né? Então, quando eu me sinto com medo, com raiva, com culpa, com vergonha, com o que for, isso também está me mostrando que alguma coisa que eu preciso não está acontecendo, está me mostrando algo. É o oposto. Estou feliz, está acontecendo. Estou com emoções mais difíceis de lidar, não está acontecendo. Quando eu percebo que não se trata do que o outro está fazendo para sair do jogo, de eu estou certo e tu está errado, e tu que tem que mudar o comportamento, comecei a acelerar porque a gente só tem 12 minutos. Eu começo a ir para um outro lugar que é olhar para dentro de mim e perceber o que aconteceu, qual é o fato. Ah, ele começou a falar comigo, ele levou o tom de voz. Eu paro de classificar esse homem é mal educado, ele é grosseiro, ele é antipático, ele é agressivo. Eu entendo, ele levou o tom de voz. Por que isso tá me... Como é que eu me senti diante disso? Me senti assustada. Por que eu tô assustada? Porque para mim consideração, respeito, cordialidade, segurança física é algo importante. Aí eu consigo entender o que eu preciso pedir para o outro, que é o quarto componente da expressão. Preciso pedir que ele fale comigo num tom mais baixo. Mas se eu digo para ele, fala mais baixo, o outro vai dizer para mim, mas eu não tô gritando. Mas eu só tô gritando porque tu não tá me entendendo. A gente ativa uma alta possibilidade do outro ser reativo, porque ele vai entender a minha fala como uma fala de crítica, de julgamento. E quando a gente se sente criticado e julgado, a nossa tendência é sermos reativos para defendermos a nossa necessidade de apreciação. Eu quero que o outro goste de mim, eu não quero ser percebido como alguém grosseiro, mesmo quando estou sendo ou me colocando em risco de ser, né? Então a gente aprende a expressar de um outro jeito. Olha, eu percebi que tu tá falando mais alto. Então deixa eu te contar como é que eu me sinto quando isso acontece. Porque aí quando eu trago o meu sentimento, e claro, eu tô falando uma fala mais formal. Existe a CNV formal, Sim. que é quando a gente está aprendendo, que a gente tem que colocar bem nos quadradinhos dos 4. E depois essa fala, à medida que a gente vai tendo prática, ela vai ficando mais solta. Mas no início do aprendizado, é muito importante para que a gente consiga garantir que a gente lembrou de percorrer, né? E verificar se a gente está aplicando. Quando eu digo como eu me sinto, Lu, o que que muda? Muda a chance do outro ter um momento de pausa. Porque às vezes ele não quer que eu tenha medo. Ou ele não quer que eu tenha raiva, ele só quer ser entendido. E aí, quando eu compartilho o impacto da forma como ele está falando dentro de mim, aumenta a chance dele fazer conexão comigo. E dá aquela esfriada, sai do piloto automático. Oi, Paulinha. Então, sai do piloto automático. Eu percebo, não, só porque eu não queria que ela ficasse triste. Eu não quero que ela tenha medo de mim. Eu não quero que ela sinta raiva. Eu só estou precisando de tal coisa nesse momento. E aí o outro também começa a ter um momento de mais lucidez, quem sabe? Certeza nunca se tem. Estamos falando de fazer uma contribuição que aumente a chance de nós termos a colheita que nós gostaríamos, de chegarmos lá tendo o nosso objetivo atendido, que é atender a nossa necessidade de mais harmonia, de mais paz, de mais segurança. E parece mágico, né, Marli? Mas é isso mesmo. Então, quando tu eleva o teu tom de voz, não é quando tu grita, quando tu me desrespeita, porque isso é dizer o que eu penso sobre o tom de voz mais alto. Então, a fala, ela é mais descritiva. Quando isso acontece, é isso que eu sinto. Porque para mim é muito importante que a gente fique bem, eu não quero brigar, né? Isso é uma fala que também tu tem que ter atenção. Porque eu estou dizendo o que eu não quero. Falei de propósito aqui para poder trabalhar esse conceito também. A gente fala muitas vezes assim, eu não quero brigar. Mas, na verdade, o que tu quer ficar bem. Então, quando a gente vai expressar um pedido dentro do CNV, a gente tem um olhar muito importante de atenção para uma linguagem positiva, que é dizer o que eu quero e não o que eu não quero. Aí, em vez de dizer eu não quero brigar, eu vou dizer eu quero que a gente fique numa boa. Tá? Uhum. E a Então, partir da gente, né? E a partir da gente, não do outro. É. Sim. Quando tu sai dessa perspectiva de apontar o outro, que é tão comum, né? Porque ele está causando um desconforto. Num ciclo bem simples, se o outro gritou que a gente desconfortou, é isso. A primeira reação é dizer, ó, você, papá gritou comigo, né? E aí virou um ciclo. E à medida que a gente consegue frear esse ciclo e poder entrar mais nessa jornada de expressar o que a gente sente a partir disso, de uma maneira positiva, para que não se tenha um conflito, quanto isso modifica o cenário.
quando isso torna-se leve, né, esse relacionamento, essa relação. Sim, É como eu visualizo, completamente. tá, Renata? Completamente, porque quando a gente vai falar a partir da nossa, do que o outro fez e não a partir da nossa necessidade, o que a gente está fazendo é uma acusação, a gente está indo para aquele lugar de defender eu tô certo e o errado é tu. E nenhum de nós quer estar errado, os dois querem estar certos. E isso é irrelevante. Dentro da CNV, dentro da CNV muda a ótica, muda o foco. É irrelevante quem está certo e errado. Oi, Gi. Estão quase acabando aqui, Gi. O que é relevante é o que importa para mim, o que importa para ti. É escutar o que eu sinto e o que tu sente. É poder entender, né, que com clareza, investigar é um lugar de curiosidade. É um lugar de entender por que isso está me incomodando e o que eu precisaria nesse momento pedir para mim mesmo, porque às vezes é para mim que eu tenho que pedir. Te acalma, respira. Uhum. O que será que essa pessoa está pensando? Reflete um pouco mais. Pausa antes de falar. Primeiro te conecta contigo, vê o que importa para ti agora, o que tu quer pedir. Porque a gente não pede, a gente acusa. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos para esse lugar que tu trouxe, de dizer o que o outro não está fazendo, ao invés de dizer o que eu preciso. E aí, para eu poder dizer o que eu preciso, eu primeiro preciso olhar para mim. E eu preciso ter curiosidade de visitar também o que é importante para ti. Quando tu tá me dizendo isso, alguém tá gritando, tá me dizendo alguma coisa. Sei lá, vamos imaginar, acontece um assunto no trânsito, a pessoa chega e me xinga, né? Ah, tu é uma incompetente. Eu posso pegar isso para mim e ficar, meu Deus, é mesmo, eu tinha que ter prestado mais atenção. Eu posso pegar isso pro outro, tu que é um grosseiro, tu não podia falar comigo isso de jeito nenhum. Eu posso olhar para minha necessidade. Essas duas formas que eu te falei é jogo do certo e errado, tá? Eu tô errada. Nossa, eu tinha que ter prestado mais atenção. É uma maneira de escutar. Segunda maneira de escutar, tu tá errado. Nada te autorizaria a falar comigo desse jeito. Tô olhando pro outro, acusando o outro, tentando dizer a certa sou eu e errada é ele. As outras duas formas, né, para a gente chegar nas quatro, de escutar essas situações potenciais de conflito, né, porque o conflito é bom, desde que a gente saiba administrar, porque ele também nos mostra autoconhecimento, ele nos ajuda a expressar o que a gente precisa, a nossa necessidade. Ele é ruim quando ele vira briga, mas quando ele vira instrumento de aproximação e de conexão, ele é maravilhoso, porque é um espaço de crescimento, é um espaço de conexão. As outras duas formas de escutar, que tem a ver com a comunicação não violenta, com a base da CNV, é escutar os meus sentimentos e as minhas necessidades. Então, por que me incomoda quando alguém me chama de incompetente? Porque para mim é muito importante que eu seja apreciada e que as pessoas reconheçam que eu não tive intenção e que eu fiz algo sem querer, que não é porque eu sou uma má pessoa, aconteceu, foi um incidente ou um acidente, enfim. E aí, o que eu preciso nesse momento? Eu tô me sentindo chateada, eu tô me sentindo triste com isso que aconteceu. Então, eu tenho que elaborar, depois de fazer a autoconexão, que é a autoempatia, como é que eu vou expressar? Esse é um caminho. Expressar ou dar empatia, acolher com empatia. Né? Então, a comunicação não violenta sempre nos diz que a gente tem dois caminhos de reação. Um deles é receber com empatia a situação que está acontecendo, é quando eu recebo o outro com esse entendimento, ou expressar a minha honestidade, dizer o que eu preciso. Então, esse terceiro modo de escutar é quando eu faço conexão comigo. Como eu me sinto diante do que aconteceu e o que para mim é importante, que me feriu, que não estava atendido e o que eu preciso resolver para poder dizer algo. E a quarta forma, que é o receber com empatia, é quando eu me conecto em me interessar genuinamente pelo que o outro está sentindo e o que o outro está precisando. Então, imagina que eu bati no carro de alguém, o cara me chama, eu sou incompetente. Eu tenho uma quarta possibilidade, que é tentar me conectar com ele. O que será que ele está sentindo? É uma hipótese empática, que depois eu vou verificar nessa conversa. Quando tu me chama de incompetente, eu entendo que tu está com muita raiva, né? Porque tu gostaria que isso não tivesse acontecido e talvez tu possa estar preocupado em saber se eu vou honrar o meu compromisso de pagar o dano do teu carro. Eu estou criando uma hipótese empática, mas eu só consigo fazer isso se eu saio do lugar de dizer não me trata desse jeito, não fala comigo nesse tom. A maneira de escutar dentro da CNV seria tentar entender qual é a dor, me aproximar desse lugar, né? Perguntar ao outro, o que está te incomodando? Qual é a tua preocupação? Né? Claro, está me incomodando bater no meu carro, é isso. Qual é a tua preocupação? Não, eu quero saber se tu vai... Agora, como é que tu vai fazer? Tu tem seguro? Tu tem seguro contra terceiros? Tu vai pagar minha franquia? Bom, tu ajuda o outro a expressar o que ele precisa para ficar bem. E esse é um processo, gente, que demanda
autoconhecimento, metodologia, porque tem uma metodologia, tudo isso que a gente está falando aqui é uma metodologia, e dedicação, né? De realmente fazer esse processo de escolher, não, eu quero ter uma experiência de vida diferente. Porque eu sei que se eu brigar com esse cara no trânsito, eu estou contribuindo, aliás, estou me distanciando da minha vida longa, saudável e feliz, porque eu vou colocar raiva no meu corpo, vou colocar substâncias de estresse que vão me deixar agitada, né? Que vão aumentar as minhas chances, de repente, de sair dali e ainda me envolver num outro acidente. Eu vou ficar horas ruminando uma discussão dentro de mim. E eu quero uma escolha de um entendimento mais humanizado, mais compassivo. O que não significa que eu não vou dizer e dar o limite. Eu posso chegar e dizer para a pessoa: eu gostaria de te pedir que tu falasse mais baixo, porque quando tu fala comigo, né, num tom mais alto, eu fico preocupada, porque para mim é muito importante que a gente resolva essa situação com cordialidade. Então eu gostaria de te pedir, tu está disposto, né, a me dizer o que tu precisa? Porque se eu entender o que tu precisa, eu posso contribuir para te dizer como eu vou conseguir te ajudar a resolver teu problema. Esse não é um lugar, gente, de servidão, assim, de submissão. Não é. Esse é um lugar de generosidade com o outro, mas acima de tudo contigo. Tu tá cuidando de ti quando tu não te estressa desse jeito. O outro vai se beneficiar, né? Mas isso é importante porque muitas vezes, quando a gente está no jogo do certo e errado, como a gente acha que não está sendo justo o jeito que o outro está nos tratando, rapidinho, no piloto automático, a gente tenta dar o troco para tentar ensinar ele. Vai sentir na tua pele, se sentir na tua pele, tu não vai mais fazer isso com os outros. Ou então a gente não quer se submeter. Ele está sendo grosseiro e se eu for cordial aqui, ele vai ter a sensação de que ele venceu essa batalha. Mas olha só, frase do Marshall, 1 minuto, Lu. Quando eu respondo grosseria com grosseria, eu me transformo em alguém grosseiro. Quando eu respondo grosseria com cortesia, eu tenho a chance de mudar o destino dessa relação e dessa interação. Lu, querida, terminou. Nossa, que maravilhoso, Renata. Eu acho que eu e todos aqui ficaríamos mais tempo te ouvindo. Que bom. Não, porque é um tema... Eu estou fascinada por isso, tanto que te propus essa live, e acho que vem, assim, CNV, talvez em todos os tempos do universo, sempre encaixou muito bem. Mas eu sinto que está encaixando mais agora, certo? Nessa possibilidade que a pandemia nos trouxe para um momento de pausa, né? De reflexão dose, e de não poder mais fugir, porque as relações estão acontecendo o tempo todo dentro da nossa casa. Ok, e da gente ter possibilidades que são verdadeiramente saudáveis, de mais humanidade, de mais construção emocional para mim e para o outro. Não é só uma jornada minha, é uma jornada minha com o outro. É um legado. Então, eu acho que é um legado. Essa possibilidade, sim, me enche de esperança, de vontade, né? De amorosidade. Entusiasmo. Que eu melhoro em mim, mas eu melhoro no outro, entusiasmo. Aí eu posso jogar um monte de palavras. Mas, assim, estou tão feliz em ter podido te ter mais uma hora aqui comigo e com todos que estão nos assistindo agora, tá, Rê? Eu sei que acabou nosso tempo. Acabou. Fiquei muito feliz com o convite, feliz em estar aqui com vocês. Obrigada pela audiência, gente. Se quiserem saber mais, dia 27 de julho começa o curso de comunicação não violenta, às 16 horas. Então, qualquer coisa me manda no direct, se vocês quiserem, enfim, participar do curso para poder conhecer mais e praticar mais. Um beijo grande, um ótimo dia para todos. E Lu, obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Foi um prazer. Obrigada a você. Um beijo a todos. Fica gravado lá no perfil da Lu, tá? Exatamente. Beijo grande, obrigada. Lá no meu YouTube também. Beijão. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau.